temos que falar de fatores climáticos. O que são fatores climáticos? São elementos na natureza que ajudam na construção ou na transformação de climas. Temos alguns fatores climáticos que são mais importantes, porque são definidores de características. Entre eles temos, primeiro, a latitude. Latitude, sabemos que é a distância em graus de um paralelo em relação à linha do Equador, porém vamos trabalhar aqui a latitude pelas zonas térmicas da Terra. Sabemos que na região entre os trópicos, Trópico de Câncer no hemisfério norte e Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, a zona intertropical, a intensidade de raios solares é muito grande e praticamente a mesma durante o ano inteiro. Então nessa região temos praticamente calor o ano inteiro. E quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, mais baixa a latitude, a tendência é que o clima seja mais quente. Quanto maior a distância da linha do Equador, ou seja, maior a latitude, a tendência é que os raios solares tenham uma intensidade menor e fique mais frio. Não à toa, os polos são congelados o ano inteiro. Outro fator climático importante é a altitude. E esse é mais simples. Quem já foi em Petrópolis, quem já subiu uma serra já sabe. Quanto mais alto, mais frio é. A tendência é que a cada 200 metros de altitude a gente tenha uma redução de 1 grau na temperatura média. Uma tendência não significa que vai acontecer em todos os lugares. E porque quanto mais alto, mais frio é. Quanto maior a altitude, diminui a presença do oxigênio e o ar começa a ficar rarefeito. E o oxigênio é o gás responsável por fazer o ar circular. Com menor concentração de oxigênio, temos menor circulação de ar, menor movimentação e, por isso, com menos movimento, tem menos aquecimento atmosférico e as temperaturas médias ficam mais frias. Outro fator climático muito importante é a vegetação. Vegetação define diretamente a umidade, porque a vegetação sofre o processo de evapotranspiração, evaporação da água do interior das plantas. Por exemplo, na floresta amazônica, no clima equatorial úmido, chove praticamente todos os dias. Por quê? Porque temos a floresta mais densa do mundo, exuberante e com grande intensidade de calor do clima equatorial, o que faz a evapotranspiração ser muito intensa. Já trabalhamos que essa floresta amazônica é responsável pela umidade de praticamente toda a América Latina. Outro fator muito importante é a maritimidade, que também age na umidade. Maritimidade significa proximidade com o mar. Ao oposto dela, temos a continentalidade, que é o afastamento do mar. Maior maritimidade, o clima tende a ser mais úmido. Maior continentalidade, o clima tende a ser mais seco. Porém, a umidade é concentradora de calor. Então, ambientes de maior maritimidade, além de ser mais úmidos, tendem a ser mais quentes que ambientes com maior continentalidade. Ou, pelo menos, a amplitude térmica, que é a variação entre temperatura média máxima e temperatura média mínima, na maritimidade, essa amplitude vai ser menor que em ambientes com maior continentalidade. Outro fator climático importante são as correntes marítimas. Elas agem diretamente nos litorais. As correntes marítimas são a associação de 3 elementos: temperatura superficial dos oceanos, atuação dos ventos sobre os oceanos e salinidade, que vai agir na densidade do mar. Isso vai configurar uma circulação de correntes marítimas, correntezas e ventos que vão influenciar os litorais, podendo inclusive gerar desertos. Porque se você tiver uma corrente marítima fria se encontrando com uma quente, as suas massas de ar serão quentes e frias e haverá uma chuva frontal no oceano. Isso pode impedir que a umidade chegue no continente e pode haver a geração de desertos. Ok? E aí, o principal fator climático que age aqui no Brasil, que são as massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes porções da atmosfera, conjunto de milhares de quilômetros de nuvens que possuem características próprias de umidade, temperatura e pressão atmosférica. Essas massas de ar,
elas tendem a ter essas características de umidade, temperatura e pressão da região onde elas se formam. Porém, elas se movimentam e por onde vão passando vão liberando essas características. Por exemplo, se uma massa de ar se formar na Antártida ou no sul da América do Sul, vai absorver uma temperatura muito fria. Se ela for oceânica, ela vai ser úmida. Então, por onde ela passar, ela vai liberar o quê? Frio e umidade. Frio e chuva. Ok? Também temos que lembrar que no Brasil, na maior parte dos climas brasileiros, eles não são definidos por estações, né? Por quê? Porque como estamos na maior parte do nosso território, na zona intertropical, temos calor o ano inteiro. Então o que vai influenciar as nossas estações não é a temperatura, mas sim a umidade. Então podemos definir na maior parte dos climas do Brasil as estações como estação chuvosa e estação seca. O único clima que terá as quatro estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, é o clima subtropical, que se localiza nos estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e ainda pega uma porção do sul de São Paulo e do sul do Mato Grosso do Sul. Por já estar na zona temperada, abaixo do Trópico de Capricórnio, ele possui temperaturas mais amenas, até invernos mais rigorosos, e a massa polar atlântica recebe ele direto. Porém, a maior parte do ano ele é influenciado pelas massas de ar tropicais, por isso que não é clima temperado, e sim subtropical, ok? Então terminamos a primeira parte, agora fiquem ligados na parte 2 da aula de hoje.